Eu me chamava Renan Cardoso, e naquela tarde de junho em Chapada dos Guimarães, eu cometi o ato mais arrogante da minha vida. O sol batia forte nas pedras avermelhadas do cerrado, e o vento trazia aquele cheiro de terra seca misturado com pequi que sempre marcou minha infância. Mas eu não estava ali para sentir nostalgia. Estava ali para provar um ponto. Caminhei direto até o portão de entrada do Mirante do Inferno, onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e a arranquei do suporte com as duas mãos. Senti o gesso frio contra minha palma. Pesei a peça por um instante, virei para meus 3 amigos que me acompanhavam e disse bem alto, quase gritando: "Olha só! Gesso pintado! Nada mais que isso!" E então arremessei a imagem no abismo. Ouvi o barulho dela se estilhaçando lá embaixo, ecoando entre as rochas. Meus amigos ficaram em silêncio por uns segundos. Depois, um deles soltou uma risada nervosa e pegou o celular para filmar minha cara de satisfação. Eu me sentia poderoso. Sentia que tinha acabado de libertar aquelas pessoas da superstição. Na minha cabeça, eu estava fazendo um bem para a humanidade. Provando que não existia castigo divino, que nada ia acontecer comigo, que era tudo invenção de gente que não sabia pensar por conta própria. Respirei fundo, cruzei os braços e declarei, olhando direto para a câmera: "Viram? Nada. Nenhum raio, nenhum terremoto. Porque não existe nada além do que a gente pode ver e tocar." Na volta para casa, dirigindo pela estrada de terra que leva até a cidade, eu me sentia leve. Até liguei o som do carro mais alto e cantei junto com uma música qualquer. Achava que tinha feito história. Que aquele vídeo ia viralizar, que as pessoas iam finalmente acordar para a realidade. Quando cheguei em casa, Fernanda estava na cozinha preparando o jantar. Ela me olhou de um jeito cansado, como quem já sabe o que vem pela frente, e perguntou onde eu tinha ido. Contei. Contei com orgulho, inclusive. Esperei alguma reação, mas ela só balançou a cabeça, desligou o fogo e saiu da cozinha sem dizer uma palavra. Ouvi a porta do quarto bater. Aquilo já era rotina entre a gente. Fernanda tinha desistido de discutir comigo fazia tempo. Eu era professor de filosofia há 12 anos. Dava aulas no ensino médio de uma escola particular em Cuiabá e, nas horas vagas, escrevia artigos para blogs e sites sobre ateísmo, racionalismo e crítica religiosa. Meu nome tinha certo peso nos círculos intelectuais da região. Eu participava de debates, ia em podcasts, dava palestras em universidades. Meu tema preferido era desconstruir a fé alheia. Adorava pegar argumentos religiosos e desmontá-los peça por peça, sempre com aquele tom de superioridade disfarçado de didatismo. Achava que estava ajudando as pessoas a pensar. Na verdade, eu só queria me sentir mais inteligente que todo mundo. Minha conversão ao ateísmo tinha acontecido na faculdade, quando li Nietzsche pela primeira vez e aquilo fez um estrago na minha cabeça. Eu vinha de uma família católica tradicional. Minha mãe, Dona Lourdes, era devota de Nossa Senhora Aparecida desde que eu me lembrava. Tínhamos um altar em casa, com velas acesas todo dia, terço rezado toda noite. Eu fui coroinha quando criança, participava de procissão, sabia as orações de cor. Mas quando entrei na universidade, tudo aquilo começou a me parecer ridículo. Primitivo. Eu comecei a questionar tudo, e quanto mais eu lia, mais eu me afastava. Em poucos anos, passei de católico praticante a ateu militante. Minha mãe chorava escondida. Meu pai, que morreu quando eu tinha 23 anos, morreu sem entender o que tinha acontecido comigo. Fernanda conheci na faculdade também. Ela era diferente de mim. Acreditava em Deus, mas de um jeito tranquilo, sem fanatismo. No começo, aquilo até me atraía. Achava interessante debater com ela, tentar convencê-la de que estava errada. A gente namorou, casou, e durante os primeiros anos de casamento, a diferença de crenças não atrapalhava muito. Mas quando Clara nasceu, tudo mudou. Fernanda queria batizar a menina. Eu me recusei. A gente brigou feio por causa disso. No final, ela cedeu, mas eu sabia que aquilo tinha criado uma rachadura entre nós. Com o tempo, a rachadura só foi aumentando. Eu criticava tudo que tinha a ver com religião. Se ela quisesse assistir uma missa na TV, eu fazia piada. Se minha mãe quisesse levar Clara para benzer, eu proibia. Eu era inflexível, rígido, e achava que estava certo. Meus amigos eram todos como eu. Intelectuais, céticos, irônicos. A gente se reunia em bares para falar mal de padres, de políticos evangélicos, de qualquer manifestação de fé que aparecesse na mídia. Era nosso passatempo favorito. Ríamos muito. Nos sentíamos superiores. Iluminados.
Achávamos que tínhamos decifrado o código da existência enquanto o resto da humanidade vivia na escuridão da ignorância. Eu tinha respostas para tudo. Se alguém falava em milagre, eu explicava por coincidência estatística. Se alguém falava em experiência espiritual, eu falava em psicologia e neurociência. Nunca deixava espaço para o mistério. Para mim, mistério era só uma palavra bonita para esconder ignorância. Em casa, o clima ficava cada vez mais pesado. Fernanda parou de tentar me convencer de qualquer coisa. A gente conversava só sobre assuntos práticos, contas, compromissos, a escola de Clara. O afeto foi sumindo. Dormíamos no mesmo quarto, mas era como se fossemos estranhos dividindo espaço. Minha mãe ligava todo domingo me convidando para almoçar, e eu sempre arrumava uma desculpa. Quando ela insistia, eu ia, mas ficava o tempo todo de cara fechada, respondendo com monossílabos, esperando o momento de ir embora. Dona Lourdes sofria em silêncio. Eu via nos olhos dela uma tristeza profunda, mas fingia que não via. Achava que ela era fraca, que precisava superar aquelas crenças infantis e viver no mundo real. Clara crescia no meio disso tudo. Ela era uma menina quieta, observadora, dessas que percebem tudo mas falam pouco. Tinha 7 anos naquela época. Gostava de desenhar, de brincar com a cachorra, de assistir desenhos animados na TV. Eu amava minha filha, mas confesso que não era muito presente. Passava horas trancado no escritório escrevendo artigos, preparando aulas, respondendo comentários em redes sociais. Fernanda que cuidava de quase tudo relacionado a Clara. Eu justificava dizendo que estava trabalhando, que estava construindo uma carreira, que aquilo era pelo bem da família. Mas no fundo, eu só estava fugindo. Fugindo da intimidade, do afeto, de qualquer coisa que exigisse que eu saísse da minha bolha de certezas. 3 dias depois daquele episódio no Mirante, numa quinta-feira de manhã, Clara acordou gritando. Fernanda correu para o quarto dela antes de mim. Quando cheguei, vi minha filha se debatendo na cama, o corpo todo rígido, os olhos revirados. Fernanda segurava ela pelos ombros, desesperada, gritando meu nome. Eu gelei por 2 segundos antes de reagir. Peguei Clara no colo, senti o corpo dela tremer violentamente contra o meu peito, e corri para o carro. Fernanda entrou atrás. A gente nem trancou a casa direito. Dirigi em alta velocidade até o pronto-socorro mais próximo, burlando sinais, ultrapassando pela contramão. Meu coração batia tão forte que doía. No hospital, levaram Clara direto para a emergência. Aplicaram medicação para controlar a convulsão. Depois de uns 20 minutos, ela parou de tremer e desmaiou. Ficou inconsciente. Os médicos fizeram perguntas rápidas. Histórico familiar de epilepsia, se ela tinha batido a cabeça recentemente, se tinha comido algo diferente. Eu respondia tudo que não, que não, que não. Fernanda chorava sem parar ao meu lado. Pediram exames. Muitos exames. Ressonância magnética, eletroencefalograma, tomografia, exames de sangue. Passamos o dia inteiro naquele hospital, esperando resultados, olhando para Clara desacordada naquela maca pequena demais para o desespero que a gente sentia. Quando os resultados saíram, no final da tarde, o neurologista nos chamou para conversar. Ele tinha uma expressão confusa no rosto. Disse que todos os exames estavam normais. Absolutamente normais. Não havia nenhuma lesão cerebral, nenhum sinal de epilepsia, nenhuma infecção, nada. Mas Clara continuava inconsciente. Eu perguntei como isso era possível. Ele respondeu que não sabia. Que iam interná-la para observação e fazer mais testes. Fernanda me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era medo misturado com acusação. Como se ela soubesse algo que eu me recusava a admitir. Clara ficou internada na UTI. Nos dias seguintes, ela teve mais 3 episódios de convulsão. Sempre de madrugada. Sempre sem explicação médica. Chamaram especialistas de Cuiabá, depois de Goiânia, depois trouxeram um neurologista de São Paulo por videochamada. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Fizeram punção lombar para descartar meningite. Nada. Testaram para encefalite viral. Nada. Passaram remédios anticonvulsivantes cada vez mais fortes, mas as crises continuavam. E quando Clara acordava desses episódios, ela dizia coisas estranhas. Coisas que arrepiavam. Ela falava de água caindo sem parar. Dizia que estava molhada, que estava fria, que não conseguia sair debaixo da água. Mas não havia água nenhuma. O quarto estava seco. Ela estava seca. Fernanda enxugava a testa dela, passava a mão no cabelo, e Clara continuava dizendo que estava afogando.
Uma vez, ela abriu os olhos, me olhou direto e disse com uma voz que não parecia dela: "O que você fez, pai?" Senti um frio na espinha. Perguntei o que ela estava falando, mas ela fechou os olhos de novo e voltou para o estado inconsciente. Fernanda começou a falar em buscar ajuda espiritual. Ela queria chamar um padre para benzer Clara, queria rezar um terço no quarto, queria levar água benta. Eu me opus com todas as forças. Gritei com ela no corredor do hospital, disse que aquilo era desespero irracional, que a gente precisava confiar na ciência, que os médicos iam descobrir o que era. Mas no fundo, uma pontinha de medo começava a crescer dentro de mim. Não era um medo racional. Era algo mais primitivo, mais profundo. Eu afastava esse medo com mais leitura, mais pesquisa em artigos médicos, mais conversas com especialistas. Quanto mais eu tentava racionalizar, menos respostas eu encontrava. Minha mãe apareceu no hospital no 5º dia de internação. Ela entrou no quarto, olhou para Clara deitada naquela cama, pálida e frágil, e começou a chorar baixinho. Depois olhou para mim e disse apenas: "Renan, você precisa pedir perdão." Senti uma raiva imediata subir pelo peito. Perguntei perdão de quê? Do que exatamente eu precisava pedir perdão? Ela não respondeu. Só balançou a cabeça, pegou a bolsa e saiu do quarto. Fernanda foi atrás dela. Fiquei sozinho com Clara. Segurei a mão pequena e gelada dela e senti, pela primeira vez na vida adulta, que eu não tinha controle sobre absolutamente nada. Os dias foram passando. Clara não melhorava. Os médicos começaram a falar em prognóstico reservado. Disseram que, se ela não respondesse ao tratamento logo, os órgãos poderiam começar a falhar. O corpo dela estava se desligando aos poucos, e ninguém sabia por quê. Eu parei de ir trabalhar. Parei de escrever. Parei de comer direito. Passava 24 horas por dia naquele hospital, sentado numa cadeira desconfortável ao lado da cama de Clara, vendo ela definhar na minha frente. Fernanda dormia em casa algumas noites porque precisava cuidar da cachorra e resolver coisas práticas, mas eu não saía de lá. Não conseguia. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com água. Sonhava que estava afogando, que uma força me puxava para baixo, que eu gritava mas nenhum som saía. Acordava suado, ofegante, com o coração disparado. Num desses pesadelos, vi a imagem de Nossa Senhora que eu tinha jogado do penhasco. Ela estava inteira, em pé no fundo de um abismo, me olhando. Não com raiva. Com tristeza. Acordei desse sonho tremendo tanto que a enfermeira entrou no quarto para ver se eu estava bem. Disse que estava. Mas eu não estava. No 15º dia, Fernanda trouxe uma mala e disse que ia ficar na casa da mãe dela por um tempo. Disse que não aguentava mais me ver destruindo tudo ao redor, que eu tinha construído uma muralha tão alta que ninguém conseguia chegar perto de mim, nem ela, nem minha mãe, nem Deus. Perguntei se ela estava me abandonando naquele momento. Ela respondeu que eu já tinha me abandonado fazia muito tempo. Pegou a mala e foi embora. Ouvi os passos dela ecoando no corredor até sumirem completamente. Fiquei ali, sozinho, olhando para Clara inconsciente, e pela primeira vez em 15 anos, senti vontade de rezar. Mas não consegui. As palavras não vinham. Tinha esquecido como fazia. Aguardo seu continuar para prosseguir com os próximos 2 blocos. No 18º dia de internação, os médicos me chamaram para uma conversa na sala reservada. Eram 3, o neurologista principal, uma pediatra e a chefe da UTI. Eles sentaram do outro lado da mesa, trocaram olhares entre si, e o neurologista começou a falar com aquele tom cuidadoso que médicos usam quando vão dar notícias ruins. Disse que tinham esgotado todas as possibilidades de tratamento. Que os exames continuavam sem mostrar nada conclusivo, mas o quadro de Clara estava se deteriorando rapidamente. Os rins começavam a falhar. A pressão arterial estava instável. O cérebro não respondia a estímulos. Ele fez uma pausa longa e disse: "Senhor Renan, não há mais o que fazer. É uma questão de dias, talvez horas." Ouvi aquelas palavras, mas era como se elas chegassem de muito longe. Como se estivessem sendo ditas para outra pessoa. Fiquei sentado ali, olhando para a parede branca atrás deles, tentando processar. A pediatra perguntou se eu tinha alguém para chamar, algum familiar, alguém que pudesse ficar comigo. Balancei a cabeça. Disse que estava tudo bem. Eles esperaram mais um pouco, ofereceram suporte psicológico, falaram de cuidados paliativos, de dignidade no fim da vida. Eu só ouvia o zumbido no meu ouvido ficando cada vez mais alto. Quando eles terminaram, levantei, agradeci mecanicamente e voltei para o quarto de Clara.
Sentei na cadeira ao lado da cama dela e fiquei olhando aquele rostinho magro, os lábios rachados, a pele quase transparente. Ela estava conectada em tantos aparelhos que mal dava para ver o corpo dela por baixo dos fios e tubos. Segurei a mão dela. Estava fria. Gelada. Inclinei a cabeça para frente e apoiei a testa na grade da cama. Fechei os olhos. E foi aí que desabei. Comecei a tremer. Não era choro ainda. Era só tremor. Um tremor que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Meus ombros sacudiam, minha respiração ficou irregular, mas as lágrimas não vinham. Era como se eu estivesse seco por dentro. Vazio. Fiquei assim por quanto tempo, não sei. Quando finalmente levantei a cabeça, já estava escuro lá fora. O hospital tinha aquele silêncio pesado da madrugada, interrompido só pelo bip dos monitores. Olhei para Clara de novo. Pensei em tudo que eu tinha feito. Em todas as vezes que escolhi meu orgulho em vez da minha família. Em todas as discussões idiotas que eu comecei só para provar que estava certo. Em como eu tinha me tornado alguém tão cheio de certezas que não sobrava espaço para mais nada. Nem para amor. Nem para dúvida. Nem para a possibilidade de que eu pudesse estar errado. Levantei, saí do quarto e fui até o banheiro do corredor. Tranquei a porta. Olhei para o espelho. Vi um homem que não reconheci. Olhos fundos, barba por fazer, cabelo desgrenhado, roupas amarrotadas que eu usava fazia 3 dias. Vi um homem quebrado, perdido, e senti uma raiva tão grande subindo do estômago que não consegui segurar. Dei um soco no espelho. O vidro rachou em teias ao redor do meu punho. Dei outro, e outro, até o espelho inteiro se estilhaçar. Minha mão sangrava. Cacos de vidro caíam na pia. Segurei a borda da pia com as 2 mãos e comecei a gritar. Gritei alto. Gritei palavrões. Gritei xingando o universo, xingando o acaso, xingando a injustiça cega de um cosmos vazio que eu sempre acreditei existir. Alguém bateu na porta. Uma voz de enfermeira perguntando se estava tudo bem. Não respondi. Só respirava fundo, olhando para minha mão sangrando, vendo o sangue pingar no chão branco do banheiro. Depois de um tempo, abri a torneira e enxaguei a mão. A água fria ardia nos cortes. Peguei papel toalha, enrolei na mão e saí. A enfermeira estava do lado de fora com uma expressão preocupada. Disse que estava bem, que tinha tropeçado. Ela não acreditou, mas não insistiu. Voltei para o quarto de Clara. Sentei na cadeira. Fiquei olhando para ela. E foi ali, às 3 da madrugada, que algo dentro de mim cedeu completamente. Não sei explicar direito o que aconteceu. Foi como se todas as muralhas que eu tinha construído durante anos desabassem de uma vez. Toda a arrogância, toda a certeza, todo o orgulho. Desabou. E o que sobrou foi só um homem desesperado, sozinho, sem respostas, vendo a filha morrer e não conseguindo fazer nada. Levantei da cadeira. Peguei as chaves do carro. Saí do hospital sem avisar ninguém. Entrei no carro e dirigi sem pensar. Dirigi pela cidade vazia, pelas ruas desertas, e quando dei por mim, estava na estrada para a Chapada dos Guimarães. Chovia. Chovia forte. Aquela chuva de cerrado que cai grossa e barulhenta, alagando tudo em minutos. O limpador de para-brisa mal dava conta. Eu dirigia rápido demais para aquela visibilidade. Não me importava. Só queria chegar lá. Precisava chegar lá. Demorei quase 1 hora. Quando cheguei na entrada do Mirante do Inferno, já passava das 4 da manhã. Parei o carro no acostamento, deixei os faróis acesos apontando para a trilha e desci. A chuva me encharcou em segundos. Desci a trilha escorregadia, me segurando nas pedras molhadas, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Escorreguei 2 vezes. Caí de joelho uma vez e senti a pedra raspar minha perna. Mas continuei. Desci até o local aproximado de onde eu tinha jogado a imagem. Comecei a procurar os destroços. A chuva dificultava, mas continuei. Varri a área com a luz fraca do celular até encontrar pedaços de gesso espalhados entre as rochas. Reconheci o formato. Um pedaço do manto azul. Um pedaço do rosto. Peguei o maior deles, um pedaço que ainda tinha parte da coroa e dos olhos pintados. Apertei contra o peito. Estava molhado. Frio. Minha mão sangrenta manchou o gesso de vermelho. E foi ali, ajoelhado na lama, debaixo de chuva, segurando aquele pedaço de imagem quebrada, que finalmente consegui dizer. Consegui pronunciar a palavra que eu tinha jurado nunca dizer de novo. Socorro. Saiu baixo primeiro. Quase um sussurro. Depois saiu mais alto. Socorro.
E então gritei. Gritei com tudo que tinha dentro de mim. Socorro! Se você existir, se houver qualquer coisa além do que eu posso ver, pelo amor de Deus, salva minha filha. A chuva batia no meu rosto misturada com lágrimas que finalmente conseguiam sair. Eu estava errado. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Fiquei ali, não sei quanto tempo, ajoelhado naquela lama vermelha de Chapada, segurando o pedaço de gesso contra o peito, deixando a chuva cair. Chorava feito criança. Um choro que vinha de um lugar que eu tinha trancado fazia mais de 15 anos. Gritei mais algumas vezes, mas as palavras foram ficando embaralhadas até virarem só gemidos. Soluços. Meu corpo tremia, não sei se de frio ou de desespero. Provavelmente dos dois. A chuva começou a diminuir aos poucos, até virar só uma garoa fina. O céu começava a clarear lá no horizonte. Eu precisava voltar para o hospital. Subi a trilha devagar, ainda segurando o pedaço da imagem. Tropeçava, escorregava, mas não soltava. Quando cheguei no carro, coloquei o pedaço no banco do passageiro, como se fosse algo precioso. Liguei o motor e voltei para Cuiabá. A estrada estava vazia. O sol começava a aparecer por trás das nuvens carregadas. Eu dirigia no automático, sem pensar em nada. Ou pensando em tudo ao mesmo tempo. Não sei. Só sei que quando cheguei no estacionamento do hospital, já passava das 5:30 da manhã. Peguei o pedaço de gesso, escondi dentro da jaqueta e entrei. Quando cheguei no corredor da UTI, vi movimento incomum. Enfermeiras entrando e saindo do quarto de Clara. Meu coração disparou. Achei que era o fim. Que tinha demorado demais, que eu não estava lá quando ela precisou. Corri. Entrei no quarto. E foi quando vi. Clara estava sentada na cama. Sentada. Os olhos abertos. A enfermeira-chefe estava verificando os sinais vitais dela com uma expressão de completa perplexidade. Quando me viram entrar, encharcado, sujo de lama, sangrando da mão, a enfermeira falou: "Senhor Renan", ela acordou. Acordou sozinha, há uns 20 minutos. Está estável. Fiquei parado na porta. Não conseguia me mexer. Clara me olhou. Seus olhos estavam claros. Lúcidos. Ela não tinha aquele olhar vazio dos últimos dias. Ela me reconheceu. Moveu os lábios secos e disse, com a voz rouca de quem não fala dias: "Pai." Foi só isso. Só essa palavra. Mas foi o suficiente para eu desabar de novo. Larguei o pedaço de gesso numa cadeira e fui até ela. Abracei minha filha. Abracei com força, mas com cuidado. Senti o corpo pequeno dela contra o meu. Senti o peito dela subindo e descendo. Respirando. Viva! Chorei no ombro dela, e ela passou a mãozinha na minha cabeça, como se estivesse me consolando. O médico entrou pouco depois. Pediu licença, precisava examinar. Saí para o corredor para dar espaço. Fiquei ali, encostado na parede, ainda encharcado, tremendo. A enfermeira-chefe veio até mim e disse que ia chamar alguém para cuidar da minha mão. Olhei para a mão. Nem tinha sentido dor até aquele momento. Ela chamou uma auxiliar que limpou os cortes e fez um curativo. Eu deixei. Não falava nada. Só olhava para a porta do quarto, esperando o médico sair. Quando ele saiu, 20 minutos depois, estava com a mesma expressão confusa de dias atrás. Ele me chamou para conversar no corredor. Disse que não tinha explicação. Que os sinais vitais de Clara tinham se estabilizado espontaneamente. A pressão normalizou, os rins voltaram a funcionar, o nível de consciência estava adequado. Ela estava pedindo água, reconhecendo pessoas, respondendo perguntas. Ele usou a expressão remissão espontânea, mas eu via nos olhos dele que aquela palavra não explicava nada. Ele mesmo admitiu: "Senhor Renan, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Ontem à noite, o quadro era irreversível. Esta manhã, é como se nada tivesse acontecido. Nunca vi nada assim em 20 anos de medicina." Agradeci. Não sei se ele esperava mais alguma reação minha, mas não consegui dar. Voltei para o quarto. Clara estava tomando água com um canudinho, ajudada pela enfermeira. Quando me viu, sorriu. Um sorriso fraco, mas um sorriso. Sentei na cadeira ao lado da cama e peguei a mão dela. Ela apertou minha mão de volta. Ficamos assim, em silêncio, só olhando um para o outro. Não precisava falar nada. Naquele momento, não precisava. Algumas horas depois, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Era um senhor, se apresentou como João, disse que fazia manutenção das trilhas e mirantes de Chapada.
Falou que tinha visto meu carro parado na madrugada e ficou preocupado. Tinha ido verificar de manhã e encontrado algo estranho. Perguntei o que. Ele hesitou, depois disse: Senhor, não sei como explicar. Naquele lugar onde a imagem de Nossa Senhora caiu, brotou uma nascente. Água corrente. Limpa. Eu conheço esse mirante faz 30 anos, nunca teve água ali. Fiquei sem resposta. Ele continuou falando, disse que tinha tirado foto, que os outros guias estavam vendo também, que ninguém entendia. Perguntou se eu queria que mandasse a foto. Disse que sim. Desliguei. Segundos depois, a foto chegou. Abri. Era o local exato. Reconheci as pedras, o formato das rochas. E ali, bem no meio, brotava água. Clara. Limpa. Formando um pequeno córrego que descia pela encosta. Água onde nunca teve água. Mostrei a foto para a enfermeira que estava no quarto. Ela olhou para mim, olhou para Clara, e só fez o sinal da cruz. Não contei para ninguém sobre aquela madrugada. Não imediatamente. Guardei o pedaço da imagem numa gaveta do quarto do hospital. Ficamos mais uma semana internados para observação. Clara se recuperava rapidamente. Voltou a comer, a falar normalmente, a perguntar pela cachorra. Os médicos faziam exames todos os dias, procurando entender. Não encontravam nada. Era como se aquelas 3 semanas de agonia nunca tivessem acontecido. Mas tinham. Eu sabia que tinham. Meu corpo todo sabia. Fernanda voltou no dia seguinte, quando liguei avisando. Ela entrou no quarto, viu Clara acordada e desabou em choro. Abraçou nossa filha e ficou ali, abraçada, chorando e agradecendo. Agradecendo a Deus. Eu fiquei só observando. Quando Fernanda me olhou, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma luz ali que eu não via fazia tempo. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Não naquela hora. Mas eu sabia que em algum momento, teria que contar. Teria que contar tudo. Minha mãe chegou à tarde. Quando viu Clara sentada na cama, assistindo desenho, ela parou na porta e começou a chorar baixinho. Entrou devagar, como se tivesse medo de quebrar o encanto. Beijou a testa de Clara, fez o sinal da cruz nela e sentou na outra cadeira. Ficou ali, rezando baixinho um terço que tirou da bolsa. Eu ouvi as Ave-Marias, e pela primeira vez em 15 anos, aquele som não me incomodou. Pelo contrário. Era reconfortante. Era como voltar para casa depois de muito tempo perdido. Clara recebeu alta no 27º dia de internação. Os médicos disseram que ela estava completamente recuperada, mas queriam acompanhamento ambulatorial mensal pelos próximos 6 meses. Assinei todos os papéis, peguei as receitas, agradeci cada enfermeira e cada médico pelo nome. Saímos do hospital numa manhã de julho, com aquele sol de inverno do cerrado que esquenta sem queimar. Clara estava animada, falando sem parar sobre voltar para casa, sobre ver a cachorra, sobre brincar no quintal. Eu carregava a bolsa dela numa mão e segurava a mão de Fernanda na outra. Não tínhamos conversado sobre nós ainda. Sobre o estrago que eu tinha causado. Mas ela estava ali. E isso já era mais do que eu merecia. Os primeiros dias em casa foram estranhos. Bons, mas estranhos. Era como se a gente estivesse reaprendendo a conviver. Clara voltou às rotinas normais rapidamente. Escola, brincadeiras, televisão. Mas eu não voltei. Não conseguia. Pedi afastamento temporário do trabalho. Disse que precisava cuidar da saúde mental. Não era mentira. Passei semanas inteiras praticamente em silêncio. Acordava, tomava café, sentava no quintal e ficava ali. Só pensando. Ou tentando não pensar. Fernanda respeitava. Às vezes vinha sentar do meu lado, trazia um café fresco, ficava ali comigo sem falar nada. Aqueles silêncios eram melhores que qualquer conversa que a gente tinha tido nos últimos anos. Uma tarde, Fernanda finalmente perguntou. A gente estava sozinho na cozinha, ela lavando louça e eu secando. Ela parou, desligou a torneira, se virou para mim e disse: Renan, o que aconteceu naquela madrugada? Você sumiu do hospital, voltou encharcado, machucado, e Clara acordou. Eu preciso saber. Sequei as mãos no pano de prato. Respirei fundo. E contei. Contei tudo. Sobre o episódio no mirante, sobre a arrogância, sobre o desespero daquela madrugada, sobre ter descido na chuva procurando os pedaços da imagem, sobre ter gritado pedindo socorro. Contei sobre a nascente que brotou. Mostrei a foto no celular. Mostrei o pedaço de gesso que eu tinha guardado na gaveta do quarto. Fernanda ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei,
Ela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou, me abraçou forte e disse baixinho no meu ouvido: "Eu sabia que você ia voltar. Eu rezei todos os dias para que você voltasse. Não para que Clara sarasse, percebi. Para que eu voltasse." Aquilo me quebrou de novo. Abracei ela de volta e pedi desculpas. Pedi desculpas por tudo. Por anos de arrogância, de frieza, de orgulho. Por ter colocado minha necessidade de estar certo acima da nossa família. Ela só balançou a cabeça contra meu peito e disse que o importante era que agora estávamos juntos de novo. Alguns dias depois, fui visitar minha mãe. Não tinha ido na casa dela desde antes de Clara adoecer. Quando cheguei, ela estava no quintal cuidando das plantas. Me viu chegar e largou o regador. Fiquei parado no portão, sem saber o que dizer. Ela veio até mim, enxugando as mãos no avental, e só me olhou. Naquele olhar tinha tanta coisa. Tristeza, alívio, esperança. Abri a boca para falar, mas ela levantou a mão, interrompendo. "Você não precisa dizer nada agora, meu filho. Só entra. Vem tomar um café." Entrei. Sentamos na mesinha da cozinha, onde eu tinha tomado café centenas de vezes quando criança. Ela serviu café fresco, pão de queijo ainda quente. A gente comeu em silêncio. Depois do café, ela me levou até o altar que tinha na sala. A mesma imagem de Nossa Senhora Aparecida que sempre esteve ali, cercada de velas, flores, terços. Ela acendeu uma vela nova e disse: "Reza comigo." Não era pedido. Não era ordem. Era convite. Ajoelhei ao lado dela. Ela começou a rezar o Pai Nosso em voz baixa. Eu tentei acompanhar. As palavras vieram devagar, enferrujadas, mas vieram. "Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome." Eram palavras que eu não pronunciava fazia 2 décadas. Mas minha boca ainda lembrava. Terminamos a oração juntos. Minha mãe fez o sinal da cruz, se levantou e beijou minha testa. "Bem-vindo de volta, filho." Passei os meses seguintes em silêncio. Não voltei a dar palestras. Não voltei a escrever artigos. Deletei meu blog. Saí dos grupos de debates. Algumas pessoas me procuraram, perguntando o que tinha acontecido, porque eu tinha sumido. Não respondi. Não tinha resposta que fizesse sentido para eles. Como explicar que todas as certezas que eu tinha construído tinham desmoronado em uma única madrugada? Como explicar que eu não sabia mais de nada, mas que estava bem com isso? Deixei tudo para trás. Voltei a dar aulas, mas mudei completamente minha abordagem. Parei de usar a sala de aula como palanque para meu ateísmo. Comecei a ensinar filosofia de verdade, apresentando diferentes perspectivas, deixando os alunos pensarem por si mesmos. Um dia, uns 4 meses depois de tudo, recebi uma mensagem do João, o guia de Chapada. Ele dizia que a nascente continuava brotando, que o volume de água até tinha aumentado, que começaram a aparecer plantas ao redor, flores que não existiam ali antes, que algumas pessoas da região estavam indo até lá, chamando de água milagrosa. Ele perguntou se eu queria ir ver. Falei com Fernanda. Ela achou que a gente devia ir. No fim de semana seguinte, fomos. Eu, Fernanda e Clara. Deixamos a cachorra com minha mãe e pegamos a estrada para Chapada numa manhã de sábado. Quando chegamos no mirante, havia algumas pessoas. Umas 10, talvez. Estavam ali na entrada, conversando, algumas com garrafas para pegar água. João estava lá. Me cumprimentou, me apresentou para os outros como o professor. Descemos juntos pela trilha. Estava mais fácil de descer agora porque tinham colocado cordas de segurança e marcações. Quando chegamos no local, fiquei impressionado. A nascente tinha mesmo aumentado. Formava um pequeno córrego que descia pela encosta. A água era cristalina. E ao redor, como João tinha dito, cresciam flores brancas. Lírios silvestres, aparentemente. Nunca tinha visto aquilo ali antes. Clara correu até a água. Ajoelhou e tocou com as mãos. Tá geladinha, pai. Fernanda foi junto. Molhou o rosto. Fez o sinal da cruz. Eu fiquei um pouco afastado, só observando. João se aproximou e disse: "Você acredita que isso tenha relação com aquela noite?" Olhei para ele. Eu não sei. Não sei mais de muita coisa. Ele sorriu. Às vezes não saber já é um começo. Assenti. Tinha razão. Não saber era libertador. Cheguei perto da nascente, ajoelhei como tinha ajoelhado naquela madrugada de desespero, e dessa vez não pedi nada.
Só agradeci. Agradeci baixinho, só para mim mesmo, ou para quem estivesse ouvindo. Voltamos para casa naquela tarde com uma sensação de paz que eu não sabia que existia. Clara dormiu no banco de trás o caminho inteiro, cansada de brincar na trilha. Fernanda segurava minha mão enquanto eu dirigia. A gente conversou sobre coisas simples. Sobre o que ia fazer para o jantar. Sobre a reunião da escola de Clara na semana seguinte. Sobre consertar o portão que estava rangendo. Coisas comuns. Coisas que pareciam banais antes, mas que agora tinham um peso diferente. Um peso bom. De vida normal. De família inteira. Quando chegamos em casa, já era noite. Colocamos Clara na cama, ela nem acordou. Sentamos na varanda, eu e Fernanda, com uma xícara de chá cada um. Ficamos ali olhando para o céu cheio de estrelas. Fernanda quebrou o silêncio. Você vai voltar para a igreja? Pensei antes de responder. Não sei. Ainda não sei se consigo. Mas também não sei se preciso. Acho que minha relação com isso tudo agora é diferente. Mais silenciosa. Menos definida. Ela assentiu. Você não precisa ter tudo resolvido, Renan. Ninguém precisa. Aquilo me aliviou. A pressão de precisar escolher um lado, de me declarar isso ou aquilo, tinha sumido. Nas semanas seguintes, comecei a reparar em coisas que nunca tinha reparado antes. No jeito que a luz da tarde entrava pela janela da sala. No som da chuva no telhado. No cheiro de café fresco de manhã. Na risada de Clara brincando com a cachorra. Eram detalhes pequenos, mas que pareciam gritar alguma coisa que eu estava surdo demais para ouvir antes. Não sei se era gratidão. Não sei se era presença. Não sei nomear. Mas estava ali. E eu estava prestando atenção dessa vez. Um domingo, minha mãe nos convidou para almoçar. Fernanda quis ir, levamos Clara. Quando chegamos, a mesa estava cheia. Minha mãe tinha feito galinhada, arroz, farofa, vinagrete. Aquelas comidas que ela sempre fez quando queria celebrar alguma coisa. Sentamos todos juntos. Antes de comer, minha mãe estendeu as mãos para que a gente fizesse a corrente. Clara pegou minha mão de um lado e a mão de Fernanda do outro. Minha mãe começou a rezar, agradecendo pela comida, pela família reunida, pela saúde de Clara. Eu ouvi. Não rezei junto. Mas ouvi. E no final, quando ela disse amém, eu disse também. Baixinho. Mas disse. Depois do almoço, enquanto lavávamos a louça, minha mãe me perguntou se eu tinha pensado em ir até Chapada de novo, mas dessa vez com ela. Quero conhecer essa nascente. Quero ver com meus próprios olhos. Concordei. Marcamos para a semana seguinte. Fomos num sábado de manhã. Só nós dois. Descemos a trilha devagar porque ela já estava com 72 anos. Quando chegamos na nascente, ela ficou parada, olhando. Depois ajoelhou, pegou água nas mãos e bebeu. Fez o sinal da cruz. Rezou em silêncio por uns minutos. Quando terminou, olhou para mim e disse: Ela nunca te abandonou, filho. Mesmo quando você a abandonou. Não consegui responder. Só assenti. Voltei ao trabalho oficialmente 3 meses depois da alta de Clara. Meus colegas notaram a diferença. Eu estava mais quieto. Menos opinativo. Não entrava em debates acalorados na sala dos professores. Não criticava mais ninguém publicamente. Alguns acharam estranho. Outros respeitaram. Um colega, professor de história, me chamou para um café depois do expediente. Sentamos numa padaria perto da escola. Ele perguntou diretamente: Renan, o que aconteceu com você? Você era o cara mais convicto que eu conhecia. Agora você parece diferente. Tomei um gole de café antes de responder. Eu aprendi que estar convicto não é virtude. É só medo de estar errado. Ele ficou em silêncio, processando. Depois perguntou se eu tinha virado religioso. Respondi que não era sobre religião. Era sobre humildade. Sobre reconhecer que a vida é maior que qualquer explicação que a gente tenta enfiar nela. Ele assentiu, ainda confuso, mas respeitoso. Terminamos o café falando de futebol. Foi bom. Foi leve. Não precisava ser profundo. Não precisava convencer ninguém de nada. Aquilo sozinho já era uma revolução para quem eu era antes. Clara voltou completamente ao normal. Nenhuma sequela. Nenhum episódio. Os médicos continuavam sem explicação nos relatórios. Usavam termos técnicos que não explicavam nada. Remissão inexplicável. Recuperação atípica.
A gente aceitou que nunca teríamos resposta científica. E estava tudo bem. Clara crescia saudável, feliz, curiosa. Às vezes ela perguntava sobre aqueles dias no hospital. Se doía. Se ela lembrava de alguma coisa. Ela dizia que lembrava de vozes. De gente chamando ela de volta. Perguntei uma vez quem era. Ela respondeu, não sei. Mas era alguém que me queria aqui. 6 meses depois de tudo, a comunidade de Chapada organizou uma celebração na nascente. Iam oficializar o local como ponto de peregrinação. Convidaram algumas autoridades, religiosos, imprensa local. E me convidaram também. Pediram para que eu falasse. Para que contasse minha versão. Hesitei. Fernanda disse que eu devia ir. Que era importante fechar o ciclo. Concordei. No dia da celebração, tinha muita gente. Mais de 100 pessoas. Montaram um pequeno altar temporário. Um padre celebrou uma missa ali mesmo, ao ar livre. Eu fiquei no fundo, meio escondido. Não queria holofote. Não queria ser o centro. Mas no final da missa, o padre me chamou para a frente. Disse meu nome, contou resumidamente a história, pediu para que eu compartilhasse. Subi até o improvisado púlpito com as pernas tremendo. Olhei para todas aquelas pessoas. Vi minha mãe, Fernanda, Clara. Vi João, o guia. Vi gente que eu não conhecia, mas que tinha ido até ali buscando alguma coisa. Respirei fundo. E comecei a falar. Contei sobre o orgulho. Sobre a arrogância. Sobre o ato de jogar a imagem no abismo. Sobre o adoecimento de Clara. Sobre o desespero. Sobre aquela madrugada na chuva. Sobre o pedido de socorro. Contei tudo. Com a voz falhando em alguns momentos, mas contei. Quando terminei, o silêncio era total. Algumas pessoas choravam. Outras só olhavam. Desci do púlpito sem esperar reação. Fui direto para Fernanda e Clara. Fernanda me abraçou. Você foi muito corajoso. Não me sentia corajoso. Me sentia exposto. Mas também aliviado. Como se tivesse colocado para fora um peso que carregava sozinho fazia meses. As pessoas foram se aproximando depois. Agradecendo. Contando histórias parecidas. De quedas, de orgulho quebrado, de encontros inesperados com o sagrado. Ouvi todas. E pela primeira vez na vida, ouvi sem julgar. Sem tentar explicar. Só ouvi. Nos meses que se seguiram àquela celebração, minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginei. Não voltei a ser quem eu era, isso era impossível. Aquele Renan arrogante, cheio de certezas, morreu naquela madrugada debaixo de chuva. Mas também não me tornei um convertido fervoroso, desses que vão para a igreja todo dia e falam de Deus o tempo todo. Fiquei num lugar intermediário. Um lugar de dúvida reverente. De silêncio atento. De aceitação do mistério. E descobri que esse lugar, apesar de desconfortável no começo, era onde eu precisava estar. Comecei a frequentar a missa aos domingos com minha mãe. Não toda semana. Mas algumas. Sentava lá no fundo, só observando. Ouvia as leituras, os cânticos, as orações. Não comungava. Não me sentia pronto para isso. Mas ficava. E naquele ficar, naquele só estar presente sem precisar entender tudo, alguma coisa se curava dentro de mim. Uma ferida antiga que eu nem sabia que existia. Fernanda ia comigo algumas vezes. Clara adorava. Ficava encantada com as músicas, com as velas, com o incenso. Um domingo, depois da missa, ela perguntou: Pai, você acredita em Deus agora? Pensei antes de responder. Eu não sei, filha. Mas estou tentando ouvir. Na escola, minha postura mudou completamente. Parei de usar as aulas de filosofia como plataforma para desconstruir a fé dos alunos. Comecei a apresentar os argumentos de todos os lados. Teísmo, ateísmo, agnosticismo, existencialismo. Deixava os estudantes pensarem, discutirem, chegarem às próprias conclusões. Alguns alunos estranharam. Um me procurou depois da aula e disse: Professor, o senhor mudou. Antes o senhor tinha opinião forte sobre tudo. Agora parece que o senhor não sabe de nada. Sorri. É exatamente isso. Eu não sei de nada. E essa é a minha maior lição. Um dia, recebi um e-mail de um ex-colega de debates, um ateu militante como eu era. Ele tinha visto algumas fotos minhas na missa, postadas por alguém nas redes sociais. O e-mail era ácido. Me chamava de traidor da razão. Dizia que eu tinha me vendido para o obscurantismo religioso.
Que tinha decepcionado todo mundo. Li o e-mail inteiro sem sentir raiva. Só senti pena. Pena porque eu reconhecia naquelas palavras o mesmo veneno que eu carregava antes. A mesma arrogância disfarçada de inteligência. Respondi de forma breve. Eu não me converti a nenhuma religião. Apenas reconheci minha própria ignorância. Desejo que você também encontre essa liberdade um dia. Ele não respondeu. Minha relação com Fernanda se reconstruía aos poucos. Não foi automático. Não foi mágico. Foi trabalho. Conversas difíceis. Pedidos de perdão repetidos. Noites em que ela chorava lembrando de tudo que tinha passado sozinha, enquanto eu me afundava no meu orgulho. Eu ouvia. Não me defendia. Não tentava justificar. Só ouvia e pedia perdão de novo. E de novo. Até que um dia, ela segurou minha mão e disse: eu te perdoo. De verdade. E eu acreditei nela. Começamos a namorar de novo, de certa forma. Saíamos para jantar. Conversávamos na varanda depois que Clara dormia. Víamos filmes juntos. Reconstruíamos, tijolo por tijolo, o que eu tinha destruído. Clara crescia assustadoramente rápida. Cada dia parecia mais alta, mais falante, mais curiosa. Ela nunca mais teve nenhum problema de saúde. Nem uma gripe forte. Os médicos a liberaram do acompanhamento depois de um ano. No último retorno, o neurologista que cuidou dela disse algo que ficou comigo. Senhor Renan, 20 anos de medicina me ensinaram muita coisa. Mas também me ensinaram que existem coisas que não cabem nos nossos manuais. Sua filha é uma dessas coisas. Agradeci. Saímos dali de mãos dadas, eu e Clara, e fomos tomar sorvete para comemorar a alta definitiva. 1 ano e meio depois daquela madrugada, voltei à Chapada pela 4ª ou 5ª vez. Dessa vez sozinho. Precisava daquele lugar. Daquele silêncio. Desci a trilha que agora estava bem estruturada, com degraus de pedra e corrimão. A nascente continuava fluindo. Tinham construído um pequeno reservatório para as pessoas encherem garrafas. As flores ao redor tinham se multiplicado. O lugar tinha uma beleza serena. Sentei numa pedra próxima à água e fiquei ali por horas. Não rezei. Não pedi nada. Só fiquei. Observando a água correr. Ouvindo o vento nas árvores. Sentindo o sol na pele. Foi ali, naquele silêncio, que percebi algo importante. Eu não precisava ter todas as respostas. Não precisava saber se aquilo foi milagre, coincidência, fenômeno natural tardio ou qualquer outra explicação. O que importava era que minha filha estava viva. Que minha família estava reconstruída. Que eu tinha aprendido humildade. Que tinha voltado a enxergar beleza no mundo. O resto eram só palavras tentando capturar o incapturável. E eu estava em paz com isso. Pela primeira vez em décadas, eu estava genuinamente em paz. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, levantei da pedra. Me aproximei da água. Ajoelhei. Molhei as mãos e lavei o rosto. A água estava gelada, refrescante. Fiz o sinal da cruz. Não um sinal da cruz automático, decorado. Mas um gesto consciente. Devagar. Tocando a testa, o peito, os ombros. Dizendo baixinho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palavras que eu tinha ridicularizado por anos. Palavras que agora carregavam peso. Carregavam significado. Carregavam gratidão. Subi a trilha no começo da noite. Quando cheguei no carro, peguei o celular e vi várias mensagens de Fernanda. Fotos de Clara fazendo o dever de casa. Vídeo da cachorra correndo no quintal. Mensagem dizendo que o jantar estava quase pronto. Respondi que estava voltando. Que chegaria em 1 hora. Que amava ela. Dirigi devagar pela estrada vazia, com as janelas abertas, sentindo o ar fresco da noite. Não liguei o rádio. Só aproveitei o silêncio. O silêncio que agora não me assustava mais. O silêncio que tinha se tornado meu maior professor. 2 anos depois daquela tarde de junho em que tudo começou, a vida tinha encontrado um ritmo novo. Clara estava com 9 anos, indo bem na escola, cheia de amigos. Fernanda tinha voltado a trabalhar meio período numa clínica de psicologia. Minha mãe continuava forte, cuidando do jardim, rezando seus terços, feliz por ter a família reunida de novo. E eu continuava dando aulas, mas com uma abordagem completamente diferente. Os alunos me procuravam mais. Não para debater ou competir, mas para conversar, para desabafar, para pedir conselhos. Tinha me tornado, sem querer, alguém em quem eles confiavam.
Um desses alunos, um rapaz de 16 anos chamado Bruno, me procurou depois da aula um dia. Ele era ateu declarado, sempre participava das discussões com argumentos afiados, me lembrava muito de mim mesmo naquela idade. Ele ficou depois que todos saíram e disse: "Professor, posso fazer uma pergunta pessoal?" Disse que sim. Ele hesitou, depois perguntou: "É verdade que o senhor jogou uma imagem de santo no abismo e depois sua filha quase morreu?" Senti um aperto no peito. A história tinha se espalhado, aparentemente. Respirei fundo. É verdade. Ele esperou que eu continuasse. Contei a história toda para ele. Sem enfeites. Sem tentar convencê-lo de nada. Quando terminei, Bruno ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "E o senhor acha que foi castigo?" Pensei antes de responder. Não acho que foi castigo. Acho que foi consequência. Consequência de uma vida inteira de arrogância que precisava ser quebrada. E acho que foi também mistério. Algo que não cabe na minha compreensão. Ele assentiu, pensativo. O senhor voltou a acreditar em Deus? Respondi: eu parei de ter certeza sobre o que eu não acredito. E isso abriu espaço para muita coisa. Ele agradeceu e foi embora. 2 semanas depois, o vi numa missa. Estava lá no fundo, só observando. Como eu fazia. Não falei nada. Só acenei de longe. Ele acenou de volta. A nascente enchapada tinha se tornado um pequeno ponto de peregrinação local. Não virou nada grandioso, nada comercial. Mas gente da região ia lá. Acendia velas. Rezava. Levava água para casa. A prefeitura tinha colocado uma placa singela: Nascente Nossa Senhora Aparecida. Alguns turistas visitavam também, mais por curiosidade que por fé. Mas o lugar mantinha sua serenidade. Sua simplicidade. João, o guia, cuidava do local voluntariamente. Mantinha tudo limpo, as trilhas seguras. Ele me ligava de vez em quando só para contar novidades. Uma vez me disse: "Professor, cada pessoa que vem aqui sai diferente. Não sei explicar, mas sai." Eu entendia. Eu também tinha saído diferente dali. Minha mãe adoeceu no 3º ano depois de tudo. Não foi nada grave, mas foi um susto. Pneumonia. Ficou alguns dias internada. Eu e Fernanda nos revezamos no hospital. Clara ia visitar depois da escola. Levava desenhos para alegrar a vovó. Numa dessas visitas, estava só eu e minha mãe no quarto. Ela estava melhor, já sem febre. Pegou minha mão e disse: "Filho, eu vou embora tranquila agora. Porque te vi voltar. Vi você voltar para casa." Falei que ela não ia embora tão cedo. Ela sorriu. "Quando for a hora, vou tranquila. Isso que importa." Ela se recuperou, recebeu alta, voltou para casa. Mas aquela conversa ficou comigo. Comecei a escrever de novo. Não artigos acadêmicos. Não textos polêmicos. Mas reflexões pessoais. Meditações sobre humildade, sobre dúvida, sobre a beleza do não saber. Publiquei alguns textos num blog novo, simples, sem pretensões. Não tinha muitos leitores. Não buscava isso. Mas os poucos que lia mandavam mensagens. Contavam histórias parecidas. De quedas. De reconstruções. De encontros com o sagrado em lugares inesperados. Respondi a cada mensagem pessoalmente. Aquilo tinha se tornado importante para mim. Essa conexão humana. Essa vulnerabilidade compartilhada. Fernanda engravidou de novo. Foi surpresa para os dois. A gente não estava planejando. Ela tinha 41 anos, eu 43. Mas quando vimos o teste positivo, foi alegria pura. Clara ficou eufórica com a notícia de que ia ter um irmãozinho ou irmãzinha. A gravidez transcorreu bem. Fizemos todos os exames, tudo normal. Minha mãe chorou de felicidade quando contamos. Disse que era bênção. Que era sinal de vida nova, de recomeço. Concordei. Era exatamente isso. No 6º mês, descobrimos que era menino. Clara quis escolher o nome. Ela escolheu Miguel. Miguel Cardoso. Gostei. Tinha força. Tinha proteção no nome. Miguel nasceu numa manhã de novembro. Parto normal, sem complicações. Quando o médico colocou aquele bebê pequeno nos meus braços, chorei. Chorei por tudo. Pelo milagre de estar vivo, de Clara estar viva, de ter uma família, de ter sido quebrado e reconstruído. Fernanda me olhou da maca, exausta mas radiante, e sorriu. Clara entrou na sala pouco depois,
Ficou encantada com o irmãozinho. Minha mãe chegou à tarde, benzeu o bebê, fez o sinal da cruz na testinha dele. Aquele quarto de hospital estava cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de esperança. Nos primeiros meses de vida de Miguel, a casa virou uma bagunção feliz. Choro de bebê, fraldas, noites mal dormidas. Mas era uma bagunça boa. Clara ajudava. Pegava o irmão no colo, cantava para ele, mostrava os brinquedos dela. Fernanda estava radiante, apesar do cansaço. E eu estava presente. Realmente presente. Não trancado no escritório, não perdido em pensamentos, não fugindo. Estava ali, trocando fraldas, ninando de madrugada, brincando com Clara, conversando com Fernanda. Estava vivendo. Levei Miguel para conhecer a nascente quando ele tinha 4 meses. Era um domingo de sol. Fomos todos, eu, Fernanda, Clara, Miguel no canguru no meu peito, e minha mãe. Descemos a trilha devagar. Quando chegamos, molhei a mão na água e passei na testinha de Miguel. Não era batismo. Não era ritual. Era só um gesto. Um gesto de gratidão. De conexão. De pertencimento a algo maior. Minha mãe rezou baixinho. Clara correu para brincar perto da água. Fernanda ficou do meu lado, olhando para o filho no meu peito, para a filha brincando, para aquela nascente impossível. Ela disse: "A gente passou por tanta coisa para chegar aqui." Concordei. E valeu cada segundo. Você já passou por algo que te fez repensar tudo que você acreditava? Os anos foram passando com aquela tranquilidade que só quem já conheceu o caos consegue valorizar de verdade. Miguel crescia rápido. Era uma criança alegre, risonha, cheia de energia. Clara tinha virado uma pré-adolescente responsável, cuidadosa com o irmão menor, estudiosa. Fernanda e eu tínhamos construído algo sólido de novo. Não era o casamento ingênuo do começo, cheio de ilusões. Era algo mais profundo, mais real. Construído sobre escombros, mas exatamente por isso, mais resistente. Minha mãe continuava presente em tudo, a matriarca que mantinha todo mundo unido. E eu continuava reaprendendo a viver. 5 anos depois daquela tarde no Mirante, a história da nascente tinha ganhado proporções que nenhum de nós esperava. Não virou algo comercial ou explorado, felizmente. Mas virou ponto de referência para muita gente. Gente que ia até lá buscar paz, silêncio, alguma resposta. A imprensa tinha feito algumas matérias. Programas de televisão regionais tinham visitado o local. Meu nome aparecia sempre, associado à história. Alguns me procuravam para entrevistas. Eu recusava a maioria. Não queria holofotes. Não queria ser exemplo de nada. Mas concordei em participar de um documentário pequeno, independente, feito por uma estudante de cinema de Cuiabá. Ela queria contar histórias de fé e transformação no Cerrado. A filmagem aconteceu na própria nascente. Ela me pediu para contar tudo de novo, mas dessa vez para a câmera. Foi difícil. Muito mais difícil do que contar pessoalmente. Ali, sabendo que aquilo seria assistido por pessoas que eu não conhecia, pessoas que iam julgar, interpretar, distorcer talvez. Mas respirei fundo e contei. Contei com a mesma honestidade de sempre. A arrogância, o ato, o adoecimento de Clara, o desespero, a súplica, a recuperação, a nascente. Tudo. Quando terminei, a estudante tinha lágrimas nos olhos. Ela desligou a câmera e disse: "Obrigada. De verdade. Obrigada por confiar em mim com essa história." O documentário foi lançado 6 meses depois num pequeno festival. Ganhou menção honrosa. Algumas pessoas me reconheciam na rua depois disso. Era estranho, mas também era um lembrete constante de que eu não podia voltar a ser quem eu era. Na escola, fui promovido a coordenador de área de humanidades. Era mais responsabilidade, mais reuniões, menos tempo direto com alunos. Mas aceitei. Via como uma oportunidade de influenciar mais professores, de espalhar aquela abordagem que eu tinha desenvolvido. Ensinar a pensar, não o que pensar. Organizei workshops para os professores sobre como lidar com diversidade de crenças na sala de aula. Como criar espaço para diálogo respeitoso. Como não usar a posição de autoridade para empurrar a agenda pessoal. Alguns resistiram no começo. Achavam que eu estava impondo religiosidade. Mas não era isso. Era sobre respeito. Era sobre reconhecer que nós, professores, não somos donos da verdade. Somos apenas facilitadores da busca. Uma tarde, uns 6 anos depois de tudo, estava sozinho em casa. Fernanda tinha levado as crianças para a casa de uma amiga. Aproveitei para organizar o escritório,
jogar fora papéis velhos, organizar livros. No fundo de uma gaveta, encontrei alguns dos meus artigos antigos impressos. Li alguns trechos. A arrogância em cada linha era constrangedora. A certeza absoluta. O desprezo mal disfarçado por quem pensava diferente. Era como ler texto de outra pessoa. Um estranho que morava no meu corpo. Pensei em rasgar tudo. Em queimar, talvez. Mas não fiz. Guardei de volta na gaveta. Não como troféu. Mas como lembrete. Lembrete de onde eu vim. De quem eu era. E de como é fácil voltar para lá se a gente não tomar cuidado. Minha mãe começou a ter esquecimentos. Pequenos no começo. Esquecia onde tinha colocado a chave. Esquecia compromissos. Depois foi piorando. Esquecia conversas inteiras. Repetia as mesmas histórias várias vezes. Levei ela no médico. Depois de vários exames, o diagnóstico veio: Alzheimer inicial. Sentei com ela para dar a notícia. Ela ouviu com aquela serenidade que sempre teve. Filho, tá tudo bem. A gente esquece o mundo, mas Deus não esquece da gente. Aquilo me partiu e me confortou ao mesmo tempo. Organizamos cuidadores para ficar com ela durante o dia. Ela ainda morava sozinha, mas precisava de supervisão. Eu visitava todos os dias depois do trabalho. Uma noite, estava lá com ela, assistindo televisão. Ela virou para mim, me olhou com aqueles olhos que começavam a ficar distantes, e perguntou: "Você é meu filho?" Doeu. Doeu de um jeito que não tenho palavras para descrever. Mas sorri. Sou, mãe. Sou seu filho Renan. Ela sorriu também. Renan. Nome bonito. Você é um bom menino. Segurei a mão dela. Estou tentando, mãe. Estou tentando. Ela fechou os olhos e dormiu. Fiquei ali, segurando a mão dela, vendo ela respirar, pensando em como a vida é frágil. Como tudo pode mudar em um instante. Como a gente precisa valorizar cada momento enquanto ainda temos memória dele. A doença da minha mãe acelerou minha própria reflexão sobre finitude. Sobre legado. Sobre o que realmente importa. Comecei a escrever cartas para Clara e Miguel. Cartas que eles só leriam quando fossem mais velhos. Contava nessas cartas sobre meus erros, sobre minhas quedas, sobre as lições que aprendi. Queria que eles soubessem que o pai deles não nasceu pronto. Que foi quebrado e reconstruído. Que errou muito. Mas que escolheu levantar. Guardava essas cartas numa caixa, marcada com o nome de cada um. Um dia eles teriam acesso. Não agora. Mas quando precisassem. Clara, aos 14 anos, começou a fazer perguntas mais profundas. Perguntas sobre Deus, sobre o que tinha acontecido com ela quando criança, sobre minha transformação. Sentávamos na varanda, geralmente no final da tarde, e conversávamos. Eu respondia com honestidade. Sem empurrar nada. Sem tentar convencê-la. Só compartilhando minha própria confusão, minha própria busca. Ela ouvia atenta. Um dia ela me perguntou: "Pai, você acha que Deus me curou?" Pensei antes de responder. Eu acho que algo além da minha compreensão agiu naquela noite. Se você quer chamar de Deus, de universo, de energia, de mistério, eu não sei qual nome é o certo. Mas eu sei que foi real. Ela assentiu. Eu também acho que foi real. Eu sinto isso. Miguel, aos 6 anos, era diferente de Clara. Mais expansivo, mais físico, menos introspectivo. Mas tinha uma sensibilidade única. Adorava a natureza. Passava horas observando formigas, pegando flores, colecionando pedras. Um dia, voltando da escola, ele me perguntou: "Pai, quando você morrer, você vira estrela?" Não esperava aquela pergunta. "Por que você pergunta isso, filho?" Ele encolheu os ombros. "Porque a professora disse que quando a gente morre, vira estrela." "É verdade." Pensei em como responder. Eu não sei o que acontece quando a gente morre. Mas eu sei que a energia da gente não desaparece. Ela se transforma. Talvez vire estrela mesmo. Ou talvez vire outra coisa bonita. Ele sorriu, satisfeito. "Eu quero virar passarinho." 8 anos depois daquela tarde de junho que mudou tudo, voltei ao Mirante do Inferno numa ocasião especial. A comunidade estava organizando uma celebração de aniversário da nascente. 8 anos de água correndo ininterruptamente. 8 anos de gente visitando, rezando, buscando paz. Me convidaram para falar de novo. Dessa vez, aceitei sem hesitar. Levei a família toda.
Clara estava com 15 anos, Miguel com 8, Fernanda radiante, minha mãe já não reconhecia mais muita coisa, mas estava lá, no cadeira de rodas, sorrindo para tudo. A celebração foi bonita. Simples, mas bonita. Tinha música, comida, gente de toda a região. O padre que celebrava a missa ali falou sobre milagres silenciosos, sobre como Deus age nos detalhes. Depois me chamaram. Subi até o microfone improvisado. Olhei para todas aquelas pessoas. Devia ter umas 200. Respirei fundo. E dessa vez, em vez de contar a história de novo, resolvi falar outra coisa. Falei sobre recomeços. Sobre como a vida nos oferece chances infinitas de começar de novo, mesmo quando a gente acha que acabou tudo. Falei sobre humildade. Sobre a coragem que é reconhecer que não sabemos de nada. Falei sobre amor. Sobre como o amor é a única coisa que sobrevive quando todas as certezas desmoronam. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos. Depois, um aplauso. Não aquele aplauso educado de convenção, mas um aplauso sentido. Algumas pessoas choravam. Outras sorriam. Desci e fui direto abraçar minha família. Clara me abraçou forte. Miguel pulou no meu colo. Fernanda beijou minha testa. Minha mãe, na cadeira, levantou a mão trêmula e fez o sinal da cruz no ar, me abençoando. Mesmo sem me reconhecer completamente, ela sabia que eu era alguém importante. Alguém dela. Depois da celebração, pedi para ficar sozinho na nascente por alguns minutos. A família esperou lá em cima. Desci a trilha que eu conhecia de cor agora. Ajoelhei na beira da água. Fechei os olhos. E agradeci. Agradeci por Clara estar viva. Por Miguel existir. Por Fernanda ter ficado. Por minha mãe, mesmo na confusão do Alzheimer, ainda estar aqui. Por ter sido quebrado. Por ter sido reconstruído. Por ter aprendido que não saber é libertador. Que duvidar não é fraqueza. Que humildade não é derrota. É vitória. Quando abri os olhos, vi meu reflexo na água. Cabelos começando a ficar grisalhos. Rugas ao redor dos olhos. Não era mais o professor arrogante de 43 anos que jogou aquela imagem no abismo. Era um homem de 51, cansado, mas em paz. Molhei as mãos na água. Passei no rosto. A água fria me despertou. Levantei. Subi a trilha devagar. Quando cheguei em cima, minha família estava me esperando. Clara disse: "Demorou, pai." Sorri. Estava só agradecendo. Fomos embora juntos. No carro, voltando para casa, olhei pelo retrovisor. Clara e Miguel dormiam no banco de trás. Fernanda segurava minha mão. Minha mãe, ao lado dela, olhava pela janela com aquele olhar distante. Os anos seguintes foram de rotina tranquila. Minha mãe piorou gradualmente. Teve que ir para uma casa de cuidados especializados quando ficou muito difícil manter ela em casa. Eu visitava 3 vezes por semana. Às vezes ela me reconhecia, outras não. Mas eu ia. Sentava ao lado dela. Segurava sua mão. Contava histórias da família. Ela sorria, mesmo sem entender. Um dia, ela teve uma janela de lucidez. Me olhou direto nos olhos e disse: "Renan, você voltou. Meu filho voltou." Chorei ali mesmo. Voltei, mãe. Voltei para casa. Ela apertou minha mão. Que bom. Que bom. 2 semanas depois, ela dormiu e não acordou mais. Morreu em paz. No velório, muita gente foi. Gente que ela tinha ajudado ao longo da vida. Gente que ela tinha rezado. O padre que celebrou a missa disse que Dona Lourdes era exemplo de fé silenciosa, persistente, amorosa. Concordei com cada palavra. Enterramos minha mãe numa manhã de chuva fina. Clara e Miguel estavam devastados. Era a primeira morte próxima que eles vivenciavam. Eu segurei firme os dois durante todo o enterro. Depois, em casa, sentamos os 3 na sala. Eles perguntaram sobre morte, sobre o que acontece depois. Respondi com a mesma honestidade de sempre. Eu não sei com certeza. Mas acredito que a vovó está bem. Está em paz. Seja lá onde for que a gente vai, ela está bem. Clara perguntou se eu acreditava em céu. Eu quero acreditar. E acho que isso basta. Voltei à nascente sozinho alguns dias depois do enterro. Levei flores. Coloquei na beira da água. Rezei um Pai Nosso. Depois fiquei ali, em silêncio. Pensei em como minha mãe nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu ridicularizava tudo que ela acreditava. Mesmo quando eu a afastava.
Ela continuou rezando. Continuou esperando. Continuou amando. E no final, ela viu. Viu o filho voltar. Morreu sabendo que eu tinha voltado. Aquilo me consolava. Me dava uma paz profunda. Hoje, com 56 anos, olho para trás e vejo um percurso tortuoso. Cheio de quedas. Cheio de orgulho quebrado. Cheio de dor. Mas também cheio de graça. Cheio de recomeços. Cheio de amor. Não me declaro convertido no sentido tradicional. Não vou à igreja todo domingo. Não rezo o terço todos os dias. Mas carrego comigo uma reverência pelo mistério. Uma gratidão pelo que não entendo. Uma humildade diante do que é maior que eu. E isso, descobri, é mais importante que qualquer rótulo religioso. Clara está na faculdade agora, estudando biologia. Quer ser pesquisadora. Miguel está no ensino fundamental, apaixonado por desenho. Quer ser artista. Fernanda continua trabalhando, continua sendo minha âncora. E eu continuo dando aulas. Continuo escrevendo de vez em quando. Continuo visitando a nascente algumas vezes por ano. Continuo vivendo um dia de cada vez. Sem certezas absolutas. Sem arrogância. Só com gratidão. A nascente continua fluindo. As flores continuam crescendo ao redor. Gente continua indo até lá. E eu continuo sendo apenas um homem que foi quebrado, que gritou por socorro na chuva, que recebeu mais do que merecia, e que agora tenta viver de forma digna dessa segunda chance. Não sou exemplo. Não sou santo. Sou só alguém que aprendeu, do jeito mais doloroso possível, que a maior sabedoria é reconhecer que não sabemos nada. E que nesse não saber, há espaço para tudo. Para dúvida, para fé, para amor, para mistério. Às vezes, quando estou sozinho à noite, olho para o céu estrelado e penso em tudo o que aconteceu. Penso na imagem que joguei no abismo. Penso em Clara inconsciente naquela UTI. Penso na chuva daquela madrugada. Penso na água que brotou. E não tento mais explicar. Não tento mais racionalizar. Só aceito. Aceito que existe algo muito maior que minha capacidade de compreensão. E me curvo diante disso. Com reverência. Com gratidão. Com paz. Minha vida não é perfeita. Continuo tendo dúvidas, medos, inseguranças. Continuo errando. Continuo aprendendo. Mas a diferença é que agora eu sei que não preciso ter todas as respostas. Não preciso estar sempre certo. Não preciso provar nada para ninguém. Só preciso viver com honestidade, com humildade, com amor. E quando chegar minha hora de partir, espero ir como minha mãe foi, em paz, sabendo que tentei. Que fui quebrado, mas que levantei. Que fui arrogante, mas que aprendi. Que fui perdido, mas que fui encontrado. A nascente continua lá. A água continua correndo. E eu continuo aqui. Vivendo. Agradecendo. Testemunhando. Não porque eu entendi tudo. Mas porque aceitei que nunca vou entender. E há uma liberdade imensa nisso. Uma paz que ultrapassa todo entendimento. Uma graça que não mereço, mas que recebi. E pela qual serei eternamente grato.